Meu irmão e a nova esposa dele exigiram R$ 225.000 como presente de casamento, já que sou rico e solteiro. Quando recusei, eles me insultaram, então os expulsei do meu apartamento. Para dar um pouco de contexto, tenho 34 anos, meu irmão mais novo, Frank, tem 27, e ele namora Vanessa, de 25, há alguns anos. Sempre nos demos bem até recentemente. Eles ficaram noivos há algumas semanas e decidiram fazer um casamento pequeno e íntimo, sem muito planejamento, convidando apenas a família e alguns amigos. Fiquei feliz por eles, mas, na festa de noivado, há 2 semanas, Vanessa me chamou para conversar em particular. Ela disse que, como o casamento seria pequeno, queriam discutir os presentes com os convidados para que fossem algo mais prático. Eles já tinham deixado claro que só queriam dinheiro, o que não me incomodou, mesmo achando um pouco óbvio. Mas então, Vanessa me disse que, enquanto os outros convidados podiam dar o que quisessem, eu tinha um pedido especial. Ela queria que eu desse R$ 225.000 como presente de casamento. Na hora, achei que era uma piada. Não existia a menor chance de eu dar um cheque desse valor, não importa a situação. Achei ridículo ela sequer pedir. Mas então, Vanessa explicou que ela e Frank conversaram e decidiram que, como eu tinha meu próprio negócio e ganhava mais dinheiro que qualquer pessoa que eles conheciam, era justo me pedirem isso. É verdade que meu negócio de joias me dá um bom lucro, mas isso não significa que eu tenha que jogar dinheiro fora desse jeito. Recusei na hora e disse que daria um presente no valor que eu achasse apropriado. R$ 225.000 estava completamente fora de questão. Foi aí que ela começou a discutir comigo, dizendo que eu estava sendo mesquinho e insensível porque eles precisavam muito desse dinheiro para abrir um negócio próprio. Esse valor seria o capital inicial deles. Além disso, como eu não tinha esposa nem filhos, não precisava de tanto dinheiro só para mim. Já que eu ganhava muito mais do que precisava, o mínimo que eu podia fazer era contribuir para a família. Achei um absurdo e fiquei exasperado. Respondi que não ia nem perder tempo discutindo, porque ela claramente estava passando dos limites. Então ela disse que, se eu não estivesse disposto a dar o dinheiro que pediram, eu nem deveria ir ao casamento, porque estava claro que não queria ajudar. Depois disso, simplesmente fui embora da festa. Não quis fazer escândalo nem discutir com mais ninguém, porque sabia que só levaria a outra briga, e eu não estava nem um pouco com paciência para isso. Assim que cheguei em casa com dor de cabeça, liguei para meu irmão e contei tudo o que tinha acontecido. Para minha surpresa, ele já estava envolvido nisso desde o começo e ficou do lado da Vanessa. Ele me disse que, como era meu único irmão mais novo, o mínimo que eu podia fazer por ele era ajudá-lo agora que estava começando um novo capítulo da vida. Eles tinham decidido largar os empregos e precisavam desse dinheiro para dar o próximo passo. Então, ao recusar, eu estava sendo egoísta. Quando ouvi isso, simplesmente desliguei na cara dele. Fiquei enojado. Mas não parou por aí. Depois daquele dia, os dois começaram a me importunar sem parar. Vanessa até me mandou uma mensagem jogando o próprio Frank debaixo do ônibus. Disse que ele só tinha um emprego mesquinho e que até ela já estava cansada do próprio trabalho, que não levava a lugar nenhum. Então, eles precisavam desesperadamente do dinheiro para abrir um negócio, e minha recusa era algo incrivelmente egoísta. Para dar contexto, Frank trabalha em vendas e Vanessa é analista de dados na mesma empresa. Ela ganha um pouco mais do que ele, mas os dois ganham bem menos do que eu. Isso, no entanto, é problema deles. Não entendo por que esperam que eu seja tão generoso com eles, ainda mais considerando tudo o que já fiz nos últimos anos. Durante a pandemia, a empresa deles passou por dificuldades financeiras, e eu os ajudei com dinheiro várias vezes, sem nunca reclamar. Nunca nem pedi nada de volta, porque, no fim das contas, ele é meu irmão e sempre tivemos um bom relacionamento. Mas chega um momento em que preciso impor um limite. Além disso, eles moram há anos em um apartamento que pertence a mim. Acho que se esqueceram disso, mas eu não. Eles nunca pagaram aluguel, e até então eu não me importava. Mas, depois de tudo, percebi que já estava farto. Decidi que ia despejá-los. Não haveria problema algum, já que não existia nenhum contrato formal.
Eu só queria que eles saíssem. Eles estavam pisando em mim, e eu não podia mais deixar isso acontecer. Ontem, eles se casaram. Obviamente, não fui ao casamento. Mas o que realmente me irritou foi o e-mail arrogante e condescendente que me enviaram na noite anterior. Como eu já tinha bloqueado os dois em todos os lugares, essa foi a única forma que encontraram para falar comigo. E o que eles escreveram foi simplesmente horrível. No e-mail, eles me chamaram de egoísta e narcisista, dizendo que eu só me importava comigo mesmo. Afirmaram que era por isso que eu não tinha marido nem filhos. Só para deixar claro, isso é uma escolha pessoal. Não tenho interesse em casar ou ter filhos agora, e acho que nunca terei. Não tenho vergonha disso. Mas o fato de eles usarem isso contra mim para me pintar como vilão foi simplesmente baixo, ainda mais depois de tudo que já fiz por eles. Eles também disseram que estava claro que eu me importava mais com dinheiro do que com minha própria família. Afirmaram que tinham perdido todo o respeito por mim e ainda me chamaram de outros nomes. Por algum motivo, aquele e-mail realmente me atingiu. E foi por isso que, enquanto eles estavam se casando, decidi ir até o apartamento e trocar as fechaduras. Sei que não é exatamente legal, mas também sei que eles não podem me processar porque, bom, até isso exige dinheiro. Então, boa sorte para eles. Eles só descobriram hoje, já que passaram a noite em um hotel chique nas redondezas para comemorar o casamento. Eu sabia que, em outra situação, provavelmente teria feito parte dessa celebração, mas, obviamente, isso não aconteceu. Quando voltaram para casa, ficaram furiosos. Foram direto para minha casa, porque sabiam que só eu poderia ter feito algo assim. Mas me recusei a deixá-los entrar. Frank começou a chorar, dizendo que eu tinha arruinado o momento deles como recém-casados. Eu apenas respondi que, se realmente quisessem continuar no apartamento, talvez devessem ter sido mais gratos ao dono, mas não foram. Pelo contrário, me insultaram e desrespeitaram várias vezes, só porque eu não quis me dobrar às vontades deles. Agora, eles teriam que lidar com isso. Se não gostassem, que resolvessem na justiça. Vanessa percebeu que não adiantava discutir comigo. Então, apenas disse que não queria mais o apartamento, mas que eu pelo menos precisaria destrancar a porta para que eles pudessem pegar suas coisas e encontrar outro lugar para morar. Isso me pareceu razoável. Dirigi até o apartamento, e eles foram separadamente. Quando destranquei a porta, começaram a juntar suas coisas. Demorou um pouco para conseguirem caixas suficientes, mas deixei bem claro que precisavam esvaziar o apartamento ainda hoje. Frank tentou discutir comigo o tempo todo, mas Vanessa nem olhou na minha cara. Em 3 horas, já tinham empacotado tudo. Como o apartamento já era mobiliado, só levaram o que realmente compraram com o próprio dinheiro. Prometi que providenciaria o transporte para levarem as coisas para o próximo apartamento. Depois disso, finalmente foram embora. E eu? Tranquei o apartamento mais uma vez. Foi assim que eles passaram o primeiro dia como marido e mulher. E, para ser sincero, eu estava muito satisfeito comigo mesmo, até algumas horas atrás, quando meus pais me ligaram. Eles disseram que o que eu tinha feito era completamente desnecessário. Frank e Vanessa apareceram na casa deles com todas as suas coisas, chorando, e dava para ver que estavam realmente angustiados. Minha família já sabia de toda a situação. Contei para eles no dia seguinte à festa de noivado, mas, naquela época, disseram que não iam se envolver. Afinal, éramos adultos e deveríamos resolver isso entre nós. Achei justo. Mas agora, de repente, decidiram interferir, e eu não gostei nem um pouco disso. Fiquei irritado e disse que não era justo se meterem agora, quando antes preferiram ficar de fora. Mas meus pais insistiram que, até então, a situação não estava tão ruim. Depois do que eu fiz, no entanto, tudo saiu do controle, e eles sentiram que precisavam intervir. Disseram que o que fiz foi errado. Tentei explicar sobre o e-mail, como me senti com tudo que Frank e Vanessa disseram, como me senti desrespeitado depois de tudo que fiz por eles. Mas, mesmo assim, meus pais continuaram dizendo que minha reação foi exagerada e que havia formas melhores de resolver isso.
Se eu realmente quisesse tirá-los do apartamento, poderia ter procurado um advogado, feito tudo legalmente, dado um prazo para que saíssem e resolvido de forma mais tranquila. Mas, em vez disso, escolhi agir por vingança e estraguei completamente o primeiro dia deles como casal. Agora, depois de conversar com meus pais, estou começando a me perguntar se fiz a coisa certa. Do jeito que eles colocaram a situação, começo a pensar que talvez tenha sido duro demais. Será que exagerei ao expulsar meu irmão e sua esposa do meu apartamento um dia depois do casamento? Edit. Ok, sobre o apartamento, a situação é um pouco complicada. Esse foi, na verdade, o primeiro apartamento onde morei sozinho, então ele tem um valor sentimental para mim. Quando comecei a ganhar um bom dinheiro, a primeira coisa que fiz foi comprar a casa onde moro atualmente. Uns 2 anos depois, descobri que meu antigo senhorio queria vender aquele apartamento, e decidi comprá-lo. Nem saiu tão caro, porque era um lugar pequeno e precisava de muitos reparos. Como consegui um bom preço, comprei e reformei tudo. Nesse meio tempo, Frank veio até mim dizendo que precisava de um lugar para ficar. Ele e Vanessa estavam ficando mais sérios e queriam morar juntos. Mas, naquela época, Frank ainda morava com nossos pais. Então, ele me perguntou se poderia ficar no apartamento. Como eu não estava usando, disse que sim. Achei que eles morariam lá por alguns meses e depois encontrariam um lugar próprio. Mas eles ficaram lá sem pagar aluguel, e eu nunca perguntei nada. Afinal, ele era meu irmão, nós sempre nos demos bem, e eu sabia que ele não ganhava tanto quanto eu. Também não precisava do dinheiro do aluguel tanto quanto ele precisava economizar. O próprio Frank reconheceu isso várias vezes, então deixei que ficassem lá sem pagar nada. Nunca joguei isso na cara deles nem nada do tipo, e acho que, com o tempo, eles simplesmente esqueceram disso. Mas eu não. Então, essa é a situação do apartamento. E, claro, agora me sinto meio idiota por nunca ter cobrado aluguel. Mas, sinceramente, eu só estava tentando fazer algo bom pelo meu irmão. Nos últimos anos, depois que crescemos e deixamos para trás aquela fase infantil de brigar e discutir por qualquer coisa, nos tornamos muito próximos. Achei que, de todas as pessoas da minha família, pelo menos Frank me entenderia. Mas agora já não sinto mesmo. Acho que tirá-lo do meu apartamento foi algo que eu precisava fazer para que ele aprendesse uma lição. Agora, se essa lição foi dura demais ou não, eu não sei. O que eu sei é que sempre estive ao lado do Frank. Sempre tentei ajudá-lo. Então, não entendo por que ele escolheu agir assim comigo. E nem posso culpar tudo na Vanessa, porque, desde que estão juntos, ela também sempre se deu bem comigo. Isso foi algo que mencionei logo no começo. O comportamento deles, ultimamente, tem sido completamente bizarro, e eu simplesmente não consigo entender. Atualização 1. Já faz uma semana desde o casamento e falei com meus pais. Disse a eles que não me arrependo do que fiz. Por anos, deixei Frank e Vanessa morarem no meu apartamento sem pagar aluguel. O mínimo que poderiam ter feito era ser gratos por isso. Mas, em vez disso, decidiram me desrespeitar, me insultar e continuar insistindo, mesmo depois que deixei claro que não daria um cheque de $25.000. Essa exigência era simplesmente absurda para se fazer a qualquer pessoa. Se meus pais não conseguem entender por que fiz o que fiz, então não vejo sentido em ficar explicando a mesma coisa repetidamente. Ou eles entendem ou não. E, já que decidiram que não entendem, terminei com eles também. Antes disso, meus pais nunca tinham tomado partido. Mas, sinceramente, todas as nossas brigas antes eram coisa de criança e nunca significaram nada. Dessa vez, essa briga significa algo de verdade. E está muito claro de que lado eles estão. Eles tentaram de tudo para me fazer acreditar que eu fiz algo muito ruim, mas, sinceramente, não acho que tenha sido assim. Aquele e-mail que me enviaram foi extremamente maldoso. Se for por isso, eles deviam estar felizes por eu tê-los expulsado do apartamento. Aliás, posso até cobrar de volta todo o dinheiro que pegaram emprestado de mim ao longo dos anos. E mesmo que se recusem a pagar, posso simplesmente contar isso para outras pessoas.
Sei que isso não vai pegar nada bem para eles. Até agora, só nossos pais sabiam da situação, mas nada me impede de começar a falar sobre isso com outras pessoas também. Aí vamos ver o que todo mundo tem a dizer sobre essa história. Só não fiz isso ainda porque não quero drama. Quero superar essa situação e seguir em frente. Sou uma pessoa ocupada, não tenho tempo para essas besteiras. E é exatamente por isso que eles acham que podem fazer e falar o que quiserem sem consequência nenhuma. Mas deixei bem claro para os meus pais, se querem mexer comigo, têm que estar preparados para as consequências. Se não aguentam, então que também não falem certas coisas. E ponto final. Falei com eles alguns dias atrás, e hoje, percebi que me bloquearam. Mas, para ser bem sincero, não me importo. No começo, até me senti meio mal com isso. Mas, conforme as horas foram passando, só fiquei com raiva. Isso é claramente uma tentativa de me fazer sentir culpado e me obrigar a pedir desculpas. Mas não vai funcionar. Atualização. Já faz 2 semanas que expulsei os dois do apartamento. Ontem, tarde da noite, recebi um e-mail do Frank e da Vanessa, logo depois da minha última ligação com meus pais. Depois daquela conversa, não ouvi mais nada de ninguém, então imaginei que o assunto estivesse encerrado. Mas, pelo visto, não. Quando abri o e-mail, vi que, de alguma forma, era ainda mais desrespeitoso do que o anterior. Pelo tom, no começo até achei que estavam se desculpando, porque começaram dizendo que lamentavam ter machucado meus sentimentos. Mas, logo em seguida, deixaram claro que não se arrependiam de me insultar. O que eles disseram foi que, se eu fiquei magoado, é porque tocaram em um ponto sensível. Aí começaram com um papo de que tinham certeza de que eu estava ficando amargo com a idade, porque já tinha 33 anos e ainda não consegui fazer um relacionamento de longo prazo dar certo. E foi por isso que eu não tinha marido, muito menos filhos. Segundo eles, era óbvio que eu estava com ciúmes dos dois, porque, na cabeça deles, eles tinham tudo o que eu queria para mim. E foi por isso que me recusei a ajudá-los e insisti em expulsá-los do apartamento. Eles disseram que sentiam muito por terem falado uma verdade tão dura, porque deviam saber que isso me machucaria. E, para piorar, disseram que estavam prontos para me perdoar por tudo o que fiz, porque, segundo eles, minha atitude provavelmente veio de um lugar de raiva. Na lógica deles, pessoas felizes não expulsam seus irmãos de casa por causa de brigas pequenas e mesquinhas. E, claramente, eu não sou uma pessoa feliz. Aí veio o golpe final. Disseram que, pelo meu jeito de ser, era até bom que eu não tivesse marido ou filhos. Porque, segundo eles, se eu tivesse, provavelmente arruinaria a vida dessas pessoas também, por causa do meu ego e do meu temperamento psicótico. Esse foi só o primeiro parágrafo do e-mail e eu já estava furioso no final. Mesmo assim, me obriguei a continuar lendo, porque era um e-mail bem longo. Eu realmente queria ver até onde essas pessoas tinham coragem de ir, só para afastar qualquer sombra de culpa pelo que fiz. E conforme lia, ficou cada vez mais claro que eles mereciam totalmente o que aconteceu, e até pior. Tudo o que mencionei até agora já era condescendente e maldoso o suficiente, mas a coisa piorou muito no segundo parágrafo. Eles literalmente disseram que, apesar de estarem chateados comigo, ainda queriam me dar alguns conselhos para o futuro. E aí vieram com essa. Em vez de agir feito louco o tempo todo, eu deveria começar a fazer yoga e relaxar. Porque, segundo Frank e Vanessa, meu estresse já estava começando a aparecer no meu rosto. E mais, eu realmente precisava arrumar alguém logo se quisesse ter uma vida feliz com marido e filhos. Afinal, eu não estava ficando mais jovem. Eu podia até continuar casado com o meu trabalho, mas logo, as pessoas começariam a me ver de outro jeito. E, pelo jeito da minha aparência agora, isso provavelmente não ia acabar bem para mim. Sim, eles realmente atacaram a minha aparência. E o pior? Sabiam que isso era algo que me deixava inseguro. O resto do e-mail nem vale a pena mencionar, era só mais um monte de besteira sobre como eu sou uma pessoa horrível. Mas, depois de ler tudo isso, fiquei tão irritado que decidi postar nas redes sociais. Nem mudei nada.
Só tirei um print do e-mail inteiro, postei e ainda contei tudo nos mínimos detalhes. Expliquei exatamente o que tinha acontecido, por que essa briga começou e o quão ingratos eles foram. Falei também sobre o apartamento. Postei isso ontem à noite. Hoje de manhã, acordei com uma enxurrada de mensagens e comentários. Muitos parentes entraram em contato comigo, e quase todo mundo ficou do meu lado. A maioria das pessoas está surpresa por Frank ter feito algo assim. E, sinceramente, eu também. Nunca imaginei que ele se tornaria alguém capaz de dar golpes tão baixos. Mas aí, alguns amigos dele me mandaram mensagem no privado e disseram que isso não era novidade nenhuma. Nos últimos anos, desde que começou a namorar Vanessa, ele mudou para pior. Talvez eu nunca tenha percebido porque ele nunca se comportou assim comigo. Mas, agora que penso nisso, já notei ele agindo de forma estranha com outras pessoas. Ele começou a tratar os outros como garantidos, sempre exigindo coisas e se comportando como um pirralho arrogante. E, segundo algumas pessoas, ele já perdeu amigos por causa disso. Agora que paro para pensar, faz sentido. Mesmo que, na maior parte do tempo, ele mantivesse a compostura comigo, de vez em quando percebi um jeito meio estranho nele com os outros. Algo que não parecia nada com a pessoa que eu conhecia. Então, talvez eu realmente não devesse estar tão surpreso. De qualquer forma, a postagem já foi feita. E pelo que estou vendo, a maioria das pessoas está do meu lado. Eles podem continuar me mandando essas mensagens horríveis, e eu simplesmente vou postar tudo nas redes sociais. No fim, isso só vai sair pela culatra para eles. Atualização 3. Faz 2 dias desde que postei sobre a situação, e hoje meus pais finalmente me ligaram. Eles disseram que não toleram o que Frank escreveu naquele e-mail e que ficaram muito decepcionados quando souberam de tudo. Era exatamente o que eu esperava, que eles percebessem que estavam do lado errado o tempo todo. Agradeci por terem me ligado para se desculpar, mas disse que já era tarde demais. Eles me bloquearam antes, me fizeram sentir mal só por me defender, e agora eu precisava de tempo e espaço para processar tudo. Eles iam ter que lidar com isso. Então me contaram que mandaram o Frank embora de casa e tiveram uma grande briga com ele e a Vanessa. No fim, os dois saíram. Pelo jeito que meus pais falavam, parecia que eles achavam que estavam me fazendo um grande favor ao expulsar os dois. Como se estivessem fazendo a coisa certa. Mas eu só disse que, sinceramente, não teria me importado se tivessem deixado eles ficarem. E essa é a verdade, eu realmente não me importaria. Mesmo assim, meus pais acharam que eu estava blefando e disseram que eu podia fingir ser durão o quanto quisesse, mas no fundo eles sabiam que eu sentiria a falta deles. Que eu podia levar meu tempo, mas acabaria voltando para eles. Eles tinham certeza disso. Eu só respondi, não apostem nisso. E desliguei. Nem me dei ao trabalho de bloqueá-los, porque se fizesse isso, iam ficar ofendidos e me atormentar ainda mais. Pelo menos assim, eles só me incomodam de vez em quando. Enfim, essa é a situação com meus pais. Mesmo com o pedido de desculpas, eu não estou satisfeito. Porque, no fim das contas, eles ainda acham que o que eu fiz não foi certo. Mas quer saber? Se eles querem continuar pensando assim, problema deles. Eu sei que fiz a coisa certa, e isso é o que importa. Podem guardar o pedido de desculpas para eles. Eu realmente não preciso disso. Nas últimas semanas, já me acostumei a não falar com ninguém da minha família. Achei que seria bem mais difícil, mas honestamente, não é. Tenho muito trabalho para fazer, e meus amigos ainda estão do meu lado. Então, no fim das contas, não é nada tão difícil quanto eu imaginava. Atualização 4. Já faz 2 semanas desde que fiz aquela postagem. Agora, praticamente todo mundo na família ficou sabendo do que aconteceu entre mim e Frank. E, pelo que sei, ninguém está do lado dele. Ninguém quer falar com ele. Até os amigos que ele tinha me mandaram mensagens dizendo que ele está cada vez mais difícil de lidar. E só porque eles não quiseram me pressionar para apagar a postagem, ele decidiu cortar todo mundo. Pelo que ouvi, ele e Vanessa estão morando com os pais dela agora e tentando fazer todo mundo me odiar.
Estão dizendo que eu sou o problema, que sou uma pessoa amarga e horrível, basicamente, só repetindo tudo que já escreveram naquele e-mail. Mas ninguém quer ouvir. As pessoas estão bloqueando os dois para todo lado. Eles até tentaram espalhar que eu estava mentindo sobre tudo. Mas, sinceramente, não sei o que eles acharam que ia acontecer. Como alguém acreditaria nisso, se eu literalmente postei as capturas de tela? Como eu poderia estar mentindo se as provas estavam ali? No fim das contas, não acho que isso importe. Porque ninguém acredita neles, ninguém gosta deles, e ninguém quer falar com eles. Então, podem continuar falando besteira. Isso não faz a menor diferença para mim. Agora, falando de coisas boas. Coloquei meu apartamento para alugar algumas semanas atrás, e recentemente consegui um inquilino. Isso significa mais uma fonte de renda para mim. As coisas estão indo muito bem, então não tenho do que reclamar.